Olá, muito bom dia. Muito obrigado mais uma vez pela sua companhia. Está começando mais uma edição do programa Agronegócio. Eu desejo a você muita paz e muita saúde. E no programa de hoje, nós vamos falar da Colômbia, país que vem em ritmo crescente na exportação de carne bovina. Vamos comentar também das emissões de gases de efeito estufa, tema que ganha crescimento exponencial no mundo produtivo. Eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, ele é o diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar sobre os livros didáticos aqui do Brasil que menosprezam, criminalizam e principalmente ignoram o mérito do agro na segurança alimentar e no enriquecimento da sociedade como um todo. Vamos falar da China, que vai investigar a importação de carne bovina vinda do Brasil, e você vai ver que a produção de cana-de-açúcar para a produção de etanol e açúcar ficou prejudicada no ano passado. O programa Agronegócio já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando da Colômbia, país que vem em ritmo crescente na exportação de carne bovina. Durante os primeiros 10 meses do ano passado, as exportações de carne bovina colombiana alcançaram números expressivos em diversos mercados internacionais. A Rússia foi um dos principais compradores, importando quase 10 mil toneladas de carne por um valor de 38 milhões de dólares, seguida pela China, que adquiriu 3.158 toneladas, 13 milhões de dólares, e pelo Chile, com 1.400 toneladas e representando 6,9 milhões de dólares. No total, as exportações somaram quase 18 mil toneladas, totalizando 71 milhões de dólares. Um mercado em crescimento na América Central é o de El Salvador, que entre janeiro e outubro do ano passado comprou 1.103 toneladas de carne bovina da Colômbia por 6 milhões e 200 mil dólares. Outros países e regiões comerciais que também adquiriram carne colombiana incluem Curaçao, Egito, Hong Kong, Iraque, Líbia, Turquia e Arábia Saudita, mostrando a diversificação e o fortalecimento das exportações colombianas. A Federação Colombiana de Ganadeiros, a FEDEGAN, ela destacou que essa dinâmica posicionou a Colômbia como um importante player exportador de carne bovina, produzida a partir de pastagens naturais e em muitas fazendas de maneira sustentável. A presidência da FEDEGAN disse que o país produz anualmente mais de 900 mil toneladas de carne bovina, atendendo tanto os mercados internacionais quanto o mercado interno, e já conquistou o mercado chinês, que está em fase de crescimento, além de avançar na abertura do mercado dos Estados Unidos. A taxa de câmbio favorável tem contribuído para tornar o preço do novilho gordo colombiano mais competitivo do que o de países como Brasil, Paraguai, Uruguai e também a Argentina. E agora vamos comentar das emissões de gases de efeito estufa. É um tema que ganha crescimento exponencial no mundo produtivo. O crédito de carbono, ele está ganhando destaque como uma ferramenta estratégica para impulsionar a sustentabilidade e também na agricultura brasileira e mitigar os efeitos das mudanças climáticas. Além de incentivar práticas mais ecológicas, o mecanismo transforma a redução de emissões de gases de efeito estufa em oportunidades econômicas, atraindo produtores rurais e investidores para o setor.
A agricultura é responsável por uma parcela significativa das emissões globais de gases de efeito estufa, com destaque para o metano, que é o CH4, e o óxido nitroso, o N2O. Práticas tradicionais como o uso intensivo de fertilizantes e a pecuária convencional contribuem para essas emissões. E dentro desse contexto, os créditos de carbono surgem como um estímulo à adoção de modelos produtivos sustentáveis, incluindo a agricultura regenerativa, que melhora a qualidade do solo e captura carbono da atmosfera. No Brasil, o programa ABC, Agricultura de Baixa Emissão de Carbono, ela é referência na promoção de práticas sustentáveis, como a integração lavoura, pecuária e floresta, a ILPF, e também o plantio direto. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a iniciativa já evitou a emissão de cerca de 150 milhões de toneladas de CO2 equivalentes desde 2010. A técnica ILPF integra a agricultura, pecuária e silvicultura em uma mesma área, promovendo maior produtividade e capturando carbono no solo e também na vegetação. Estudos da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, esses estudos indicam que sistemas ILPF podem sequestrar até 10 toneladas de CO2 por hectare por ano, tornando-se aliados cruciais na redução das emissões. Os créditos de carbono também oferecem vantagens financeiras. Agricultores que adotam práticas sustentáveis podem comercializar esses créditos e em mercados específicos, obtendo renda adicional e ampliando a sua competitividade. Além dos ganhos financeiros, essas práticas favorecem a recuperação dos solos, aumentam a biodiversidade e tornam as lavouras mais resistentes às mudanças climáticas, fortalecendo a segurança alimentar e a estabilidade produtiva. E agora vamos falar da China, que vai investigar a importação de carne bovina que saiu aqui do Brasil. Uma força-tarefa foi montada pelo governo federal brasileiro para preparar uma manifestação formal ao Ministério do Comércio da China. A iniciativa ocorre após o país asiático anunciar no último dia 27 de dezembro que abriria investigações sobre a carne bovina que importa. De acordo com informações do colunista Caio Junqueira, que é da CNN, e que foram confirmadas pelo Canal Rural também, o Ministério da Agricultura e Pecuária aqui do Brasil, juntamente com o Itamaraty e o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, começou a discutir a elaboração do documento, cujo prazo para apresentação é de 20 dias contados a partir do último dia 30. Assim, a ideia é demonstrar que as exportações brasileiras não causaram nenhum prejuízo à indústria local chinesa entre 2019 e o primeiro semestre de 2024, período alvo de investigação do governo chinês e que abrange todas as nações que lhe fornecem a proteína animal. A investigação deverá ter a duração de 8 meses e pode, na pior das hipóteses, afetar seriamente as vendas brasileiras de sua carne ao principal parceiro comercial, que é a China. Contudo, segundo o Ministério da Agricultura aqui do Brasil, não existe, em princípio, a adoção de qualquer medida preliminar, permanecendo vigente a tarifa de 12% ad valorem, quer dizer, frete-valor, que a China aplica sobre as importações de carne bovina brasileira. A pasta garantiu que o setor privado participa das conversas com o governo,
Exemplo disso foi o posicionamento da Associação Brasileira de Frigoríficos, a Abrafrigo, que, em nota, diz acompanhar o tema e se colocou à disposição das autoridades do Brasil e da China para colaborar. O Ministério do Comércio da República Popular da China abriu investigações sobre a carne importada pelo país por meio do anúncio 60. A medida foi uma resposta ao pedido de associações pecuaristas chinesas que se sentem prejudicados pelo grande volume de carne comprado pelo país nos últimos anos. De acordo com o Ministério da Agricultura brasileiro, a China é o principal destino das exportações do nosso país do produto carne bovina. Apenas em 2024, os embarques somaram mais de 1 milhão de toneladas, aumento de 12,7% em relação ao mesmo período de 2023. Em nota, o Ministério ressaltou que o governo brasileiro reafirma o seu compromisso em defender os interesses do agronegócio brasileiro, respeitando as decisões soberanas do nosso principal parceiro comercial, sempre buscando diálogo construtivo em busca de soluções mutuamente benéficas. E agora vamos falar um pouquinho do preço da carne bovina exportada pelo Brasil no ano passado. O preço médio de exportação da carne bovina caiu 4,4% em 2024, no acumulado de janeiro a novembro. Contudo, mesmo com menores preços, a receita total subiu 24,7%, alcançando 10,6 bilhões de dólares, puxada por maiores volumes. Dados da Secretaria de Comércio Exterior, a SECEX, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, contabilizam 2,3 milhões de toneladas de carne bovina exportadas até novembro. O número é 30,3% superior às exportações do mesmo período do ano passado, compensando a queda nos preços. Os valores abaixo do habitual ocorreram por renegociações de contratos realizadas pela China, segundo Fernando Iglesias, que é o analista das safras e mercado. A China, ela atravessava por problemas no setor de carnes e começou a renegociar contratos de importação, baixando os preços em dólar. De acordo com Fernando Iglesias, das Safras e Mercado, a situação gerou um efeito cascata, com os demais importadores também baixando os preços. Apesar do momento de queda no início do ano, o analista vê um movimento de recuperação, principalmente desde agosto do ano passado. De acordo com a SECEX, as vendas de carne bovina representam 3,4% do total das exportações do Brasil em 2024. O Brasil se destacou pela capacidade de fornecimento. Nós tínhamos aí uma capacidade maior que os Estados Unidos, Argentina, Uruguai e todos os demais concorrentes. É assim que está o mercado da carne. E agora você vai ver que a produção de cana-de-açúcar para a produção de etanol e açúcar ficou prejudicada no ano passado. Dados da Única é União da Indústria de Cana-de-Açúcar e Bioenergia, apontam que o ritmo de moagem de cana-de-açúcar ao longo do ano de 2024-2025 foi razoável frente ao da safra anterior, mas a produção de cana ela foi prejudicada por condições climáticas adversas, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que é o CEPEA. No acumulado da temporada de abril de 2024 até o dia 16 de novembro do ano passado, foram processadas 582 milhões de toneladas de cana, 2,24% menor que no mesmo período do ciclo passado. No fronte externo, quer dizer, nas exportações, os embarques brasileiros de etanol no acumulado da safra 23-24
entre abril e novembro do ano passado, somam 1 bilhão 730 milhões de litros do biocombustível, uma baixa de 5,6% frente ao mesmo período da temporada passada. Segundo dados da SESEX, quanto aos preços no acumulado parcial da safra 24-25, as médias dos indicadores, desses indicadores mensais dos etanóis anidro e hidratado para o estado de São Paulo, mantêm-se firmes, superando as do mesmo período da safra 23-24 em 0,26% e 2,03% nessa ordem. No geral, os preços oscilaram em praticamente toda a safra 24-25, com distribuidores aumentando as aquisições pontualmente, em momentos de aquecimento na procura da ponta final. Nos demais períodos, distribuidoras estiveram afastadas do mercado spot, retirando compras fechadas anteriormente. Para exportação, os embarques brasileiros de etanol no acumulado da safra 23-24 somam 1 bilhão 730 milhões de litros, uma baixa de 5,6% frente ao mesmo período da temporada passada, segundo dados da SESEX. E depois do intervalo, eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo, diretor do Instituto Saga das Águas, e nós vamos falar dos livros didáticos brasileiros que menosprezam, criminalizam e principalmente ignoram o mérito do agro na segurança alimentar e no enriquecimento da sociedade como um todo. Nós voltamos já, é um minuto só. Nós estamos de volta e agora eu vou conversar com Guido Juliano Martins de Araújo. O Guido é o diretor do Instituto Saga das Águas, por sinal, fez um belo trabalho na área de meio ambiente, vem fazendo um trabalho na área ambiental muito bom. E hoje nós vamos bater um papo aqui sobre livros didáticos brasileiros. E esses livros, eles menosprezam, criminalizam e principalmente ignoram o mérito do agronegócio na segurança alimentar e no enriquecimento da sociedade como um todo. É um baita de um problema isso aí, né? Ô Guido, bom dia, tá tudo bem? Bom dia, Antônio. Ótimo. Então tá bom. E os livrinhos? Livrinho didático, estão bem também? Porque tem muita Antônio, porcaria no mercado, né, Guido? Antônio, o grande problema nosso é a ideologia de esquerda que coloca os donos dos fatores de produção, quer dizer, os empresários, sejam eles rurais ou urbanos, como culpados disso tudo, né? Porque, e aí, no caso do agronegócio, a doutrina da esquerda não gosta e eles taxam o produtor rural como aquele explorador que simplesmente suga do funcionário e não devolve quase nada, mas eles se esquecem que se não é o agronegócio, nós estaríamos passando fome. 30, 40 anos atrás, as famílias pobres não comiam proteína, raramente comiam, não tinham condição. Comiam arroz, comiam feijão, que tem uma proteína vegetal, mas a proteína animal era uma coisa rara. E hoje a periferia come a sua carne de frango, a sua carne de vaca e a carne de porco, por conta exatamente do avanço das tecnologias do agronegócio, que além de matar a fome do brasileiro, mata a fome de mais de 1 milhão de pessoas, mais de 1 bilhão de pessoas ao redor do mundo, e ainda traz divisas, enriquece o país, gera emprego, gera renda, e as pessoas ficam com raiva. Então, muitos professores, ainda com essa ideologia da esquerda, demonizam quem está trabalhando
quem coloca o seu patrimônio em garantia nos bancos para produzir alimentos. Isso é uma situação muito séria que terá que mudar. E ficou uma situação mais complicada ainda quando se junta a questão ambiental. Os agricultores e os pecuaristas estão acabando com o meio ambiente. E tudo isso fica uma situação muito difícil. Demonizar quem está trabalhando para matar a fome do ser humano. Eu gostaria, às vezes, até de conversar com uma pessoa que escreve alguns livros desse ou com uma equipe, para saber como é que é o dia a dia dele de um almoço, de um jantar. Seria interessante, né, Guido? A gente saber como é que é, né? Antônio, o sapato vem do agronegócio, o couro vem do agronegócio, o algodão das roupas também vem do agronegócio. E o que nós falamos, a comida, o alimento. Então, é muito fácil bater em quem trabalha honestamente e paga impostos caros. É fácil tirar foto com a onça, né, depois de morta, né, Guido? Exatamente. É tranquilo, qualquer um tira, né? Exatamente. E a gente vê, Antônio, com preocupação esse volume de pessoas que não veem o Brasil nos seus grotões trabalhando para se conseguir isso e demonizam e conversam para os quatro cantos sem saber exatamente o que significa ser um país que hoje se desponta no mundo inteiro como o celeiro do mundo e também o curral, né? Porque produz carne, mas também produz outras carnes e nós somos campeões nisso, a ponto de preocupar os Estados Unidos. O próximo presidente da República dos Estados Unidos, o governo dele irá sobretaxar talvez países como o Brasil, que está produzindo alimentos e produz de maneira muito mais competitiva do que eles. Mas isso é fruto de muito trabalho, de muita pesquisa. E o mundo inteiro está vendo o Brasil avançar nisso, mas os brasileiros querem combater exatamente este grupo de pessoas que dedicam as suas vidas para trabalhar e produzir riquezas, e principalmente essa riqueza que é o alimento, né? É até bom, às vezes, que as pessoas, às vezes, de maneira geral, a maioria não sabe disso, mas a Embrapa, a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, ela foi criada na época dos militares, né? E, só para você ter uma noção, a Embrapa, hoje, ela é a maior empresa do mundo na área de pesquisa na faixa tropical. Em áreas tropicais, no mundo, a Embrapa é a maior empresa de pesquisa do mundo. Então, nós temos duas fases no Brasil. Uma antes da Embrapa e outra depois da Embrapa. Uma fase onde se importava basicamente tudo, até comida, e comia carne de bicho aqui no Brasil, até 40 anos atrás, você sabe disso? Carne de bicho. E hoje nós temos um país totalmente responsável por mais de, se bobear, quase 2 bilhões de pessoas são mantidas pela comida que é produzida aqui no nosso país. Só para você ter mais uma noçãozinha ainda, o frango que você vai lá no supermercado comprar, ele demorava, em média, 6 meses para ter aí 2 quilos, 2,5 kg. Hoje, com 45, 48 dias, nós temos um frango de quase 3 quilos. Isso tudo graças à pesquisa desenvolvida aqui no Brasil. Então, seria muito interessante que a turma botasse o pé no chão e analisasse a situação antes de estar falando. Porque é muito triste. Se o agro quebrar aqui no Brasil, o país quebra e você vai passar fome. Antônio, e outro exemplo, o Brasil não produzia algodão, porque nós tínhamos um problema no solo
que esse algodão morria. Ele começava na fase vegetativa e daqui a pouco ele murchava. Inicialmente o Instituto Agronômico de Campinas e depois a Embrapa encampou a melhoria do algodoeiro e hoje nós somos o maior exportador de algodão do planeta. Nós somos o quarto produtor, mas nós somos o maior exportador por conta exatamente do que o Antônio falou. É pesquisa. Educação. É pesquisa, exatamente. Educação. E o Brasil, esse grupo de pessoas que querem falar mal do agronegócio, essas pessoas não conhecem. Precisa estudar mais, Guido. Exatamente. Exatamente. Precisa estudar mais. Exatamente. Guido, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação, sempre muito rica. E até o próximo. Até o próximo. Obrigado, Guido. À disposição. E o programa de hoje chegou ao fim. E eu termino o nosso programa com a seguinte frase: não espere por uma crise para descobrir o que é importante para a sua vida. Muito obrigado pela sua companhia, que Deus os abençoe e até o próximo programa.